Primeira Crônicas, capítulo 19. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon e Hanum para os consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon e Hanum: Porventura honra Davi a teu pai, a teus olhos, porque te mandou consoladoras, não vieram seus servos a ti as esquadrinhar e as transtornar e a espiar a terra, pelo que Hanun tornou o servo de Davi e os rapou-lhes, cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se avisaram a Davi acerca desses homens e mandou ao encontro deles, porque dele aqueles homens estavam sobre maneira envergonhados. Disse, pois, o rei, deixa-vos ficar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Tio Vitim, boa tarde, tio Vitim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificações, o tio Vitim. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugar para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra, o que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos, e saindo os filhos de Amon ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que à frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelos nossos povos e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiu de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram também, eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Jofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de
carros e 40.000 homens de pé. E a Jafaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, o servo de Hadadezer, que tinha sido ferido diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Então, pessoal, esse foi o capítulo 19 de Primeira Crônica, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 19 de Primeira Crônicas, né, quis transmitir para nós, pessoal. Agora o capítulo 20, né, de Primeira Crônicas. Aconteceu, pois, que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá, porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou a cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e o fez serrar com a serra e cortar com as talhadeiras de ferro e com machados, e assim fez Davi com toda a cidade dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Geser com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafá, e os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra com os filisteus de Elanã, filho de Sair. Jair feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja haste de lança era como eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. E também era da raça de Rafá. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafá em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 20 de Primeira Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 20 de Primeira Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. Agora, o capítulo 21 de Primeira Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiores do povo: ide contra Israel, desde Bezerba até Adã, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: ó Senhor, acrescentaste a seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura o rei, meu senhor, não há todos servos de meu senhor, porque procura isso, meu senhor, porque seria isso caso de delito para com o rei. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 homens, dos quais arrancava a espada. Porém, os Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: certo, gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém, agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedia muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gate, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas lhe propõe, escolhe uma delas, para que eu te faça. Gate veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti os 3 anos de fome, ou 3 meses de consumas diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. E vê, pois, agora
que resposta hei de levar a quem me enviou? Então disse a Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, ele, o Senhor, o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contaste o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram a Senhor, meu Deus, que seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade: que disseste a Davi, que subiste Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falará em nome do Senhor, e virando-se Ornã e viu o anjo e se esconderam com ele. Seus 4 filhos e Ornã estavam trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da ira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã ao Senhor: dá-me pelo seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-a para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para levar lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. E disse ó, ó rei Davi a Ornã: não antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe responderá na eira de Ornã, os jebuseus sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, pessoal, esse foi o capítulo 21, né, de 1 Crônicas. Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 21, né, de 1 Crônicas quis transmitir para nós, pessoal. E amanhã, pessoal, vai ser do capítulo 22 ao capítulo 20. E isso aqui para você aqui, do capítulo 28, pessoal, tá? Então, mais ou menos do capítulo 24, 22, tá, pessoal? Tô errando aqui, do capítulo 22 ao capítulo 27, tá, pessoal? Então, eu queria agradecer muito, tá, por você ter tirado um tempinho para assistir a live. Tá, pessoal? Não esquece de se inscrever no meu canal Reserva, que tá aqui na descrição da live, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.